Olá, essa é a aula de número 18 do nosso curso de Física e Matemática. O assunto hoje é a corda vibrante com condições de Neumann. Nós vamos já explicar o que significam condições de Neumann no nosso contexto. Aqui está uma breve descrição da nossa aula. Primeiro nós vamos fazer uma descrição do problema, depois nós vamos utilizar o método de separação de variáveis para o tratamento das soluções. Depois vamos utilizar o princípio de sobreposição e depois impor condições iniciais através de relações de ortogonalidade. O problema que nós vamos discutir aqui, de uma certa forma, dá continuidade ao estudo de exemplos de soluções de problemas ligados ao movimento da corda vibrante, tal como nós fizemos nas duas últimas aulas, ou nas três últimas aulas, estudando agora uma situação na qual a corda vibrante que nós estamos querendo estudar encontra-se fixa em um extremo, mas solta no outro extremo. Uma situação, portanto, distinta do problema que nós tratamos nas duas últimas aulas, na qual a corda está fixa na posição x igual a 0 e na posição x igual a L. Agora nós vamos considerar a corda fixa na posição x igual a 0, mas eventualmente podendo se movimentar livremente na posição x igual a L. Isso é melhor descrito através dessa figura que vocês aqui veem. Aqui nessa linha horizontal vocês veem a corda tal como ela se encontra na situação na qual ela não está em movimento, na sua situação de repouso. E a situação na qual nós queremos estudar é aquela na qual em x igual a 0, que é esse ponto indicado aqui, a corda se encontra fixa, presa, portanto a amplitude da corda, que é a distância entre a posição x e o seu deslocamento vertical, em cada instante de tempo t, nessa posição aqui tem que ser sempre 0. Isso é uma condição de contorno que é chamada de condição de Dirichlet, como nós já mencionamos anteriormente. No outro extremo, eu quero, no entanto, que a corda seja solta, ela não seja fixada, mas ela possa se movimentar livremente. Vocês podem imaginar, por exemplo, que a corda termina fixa num anel, que vocês veem aqui indicado em vermelho, que pode se movimentar sem atrito numa haste vertical. Dessa maneira, a corda não fica fixa, ela pode se movimentar livremente de baixo para cima sem nenhum atrito, ou seja, sem que nenhuma força seja exercida sobre ela, exceto a força horizontal, que é exercida nesses dois pontos pela tensão a qual a corda está submetida. Essa é a visão, digamos assim, física do problema que nós queremos resolver. Nós queremos determinar qual é o movimento de uma corda sob certas condições iniciais, que tem essa configuração especial, fixa desse lado e podendo se movimentar livremente do outro lado, na vertical, sem nenhum atrito. Bom, nesse lado aqui, como nós já comentamos, a condição de contorno é muito fácil de entender, é simplesmente a imposição, a função u, se anula em x igual a 0 e para todo instante de tempo t. Como é que é a condição do outro lado? A condição do outro lado é a seguinte: nós sabemos que a derivada parcial de u em relação a x representa a inclinação da corda em cada ponto x, em cada instante de tempo t. Ora, nesse ponto aqui, como o movimento da corda se dá sem nenhum atrito, existe apenas uma força horizontal agindo sobre a corda, nenhuma força vertical, a não ser a força que a própria corda exerce sobre si mesma. Portanto, a inclinação da corda tem que ser 0 nesse ponto aqui. Apenas uma força horizontal age sobre a corda, nenhuma força vertical nesse ponto, nenhuma força vertical externa, quero dizer, porque eu estou supondo que o movimento ao longo dessa haste seja sem atrito. Portanto, a condição que a gente tem que impor é que a derivada parcial de u em relação a x, calculada em L, seja 0. Essas são as condições de contorno que são utilizadas para descrever uma situação desse tipo, na qual a corda é presa de um lado e solta do outro, da maneira como está descrita nesse problema. Essa condição aqui, como eu disse, é chamada de condição de Dirichlet, e uma condição desse tipo, que envolve não a função, mas a sua derivada, tem um nome especial, ela é chamada de condição de Neumann. E nós vamos, nessa aula, estudar como resolver equações de onda, que descreve o movimento da corda vibrante, sob essas condições, uma condição de Dirichlet e uma condição de Neumann. Então, tudo que nós desejamos é estudar a solução das equações de onda. Aqui está ela, nós já a encontramos
outras vezes nesse curso. Ela descreve o movimento da corda. U é, nesse esquema aqui, representa em cada ponto x, em cada instante de tempo t, esse deslocamento vertical da corda. Esse aqui é a função U de x e t. E nós queremos aprender como resolver essa equação na situação em que a corda encontra-se presa numa das extremidades, na extremidade x igual a zero, mas solta na extremidade x igual a L. Então, como nós acabamos de ver, as condições de contorno a serem impostas são as seguintes: U de zero, t é zero para todo t, e segundo a derivada parcial de U em relação a x, é zero para todo t. Vocês percebem que essa segunda condição aqui está é diferente da condição que nós utilizamos nos problemas que nós tratamos nas aulas anteriores, porque lá nós impunhamos não que a derivada parcial de U em relação a x fosse zero, mas sim que a própria função U fosse zero, o que nós não desejamos impor nesse problema. Nós só queremos impor que a derivada parcial seja nula para indicar que a corda está solta. Bom, a primeira condição de contorno, eu já mencionei a vocês, é dita ser uma condição do tipo Dirichlet, e a segunda denominada na literatura é uma condição de Neumann. Então, essa nomenclatura é utilizada em muitos problemas de física, não apenas esse. Quando a gente tem uma condição de contorno nos extremos de um sistema físico que impõe algo sobre o valor da função que nós estamos querendo resolver, essa condição é dita ser de Dirichlet, e quando ela impõe algo sobre as derivadas da função, ela é denominada condição de Neumann. Dirichlet e Neumann são dois grandes e importantes matemáticos do século XIX, que são honrados por essa nomenclatura. Bom, como é que nós vamos resolver o problema? Utilizando as mesmas ideias básicas que nós seguimos quando resolvemos um problema similar, que é o problema da corda com os dois extremos fixos. Nós começamos procurando soluções da nossa equação de movimento, a equação de ondas, que aqui está, na forma de um produto de uma função t, que só depende da variável t, e de uma função u, que só depende da função x, da variável x. Esse é um método chamado de separação de variáveis. Então, a gente começa procurando soluções que tenham essa forma particular. E como nós já discutimos anteriormente, uma conta que nós recomendamos que vocês tentem fazer, se a gente impõe que as soluções deste problema tenham esta forma, que aqui está, é muito fácil ver que essas funções t e u satisfazem essa equação, essa igualdade que está escrita aqui. Basta inserir isso na equação que a gente vê isso imediatamente. Nós comentamos já isso em aulas anteriores e aqui a situação é precisamente a mesma. Então nós temos essa igualdade que as funções t e u tem que satisfazer, que é essa que aqui está, 1 sobre C2, t2' sobre t tem que ser igual a u2' sobre x. O interessante dessa igualdade é que as variáveis t e x são completamente independentes. X é a posição espacial ao longo da corda e t é o tempo. Portanto, o que nós temos aqui é uma igualdade de duas funções que dependem de duas variáveis que são completamente independentes. Ora, uma igualdade dessa só pode ser satisfeita se ambos os lados forem iguais a uma constante, que é chamada de constante de integração. E nós vamos denotar essa constante por menos lambda ao quadrado, já para facilitar um pouco as coisas. Essa constante de separação, como ela é denominada, se inserida aqui nessa equação, quer dizer, se nós igualarmos ambos os lados da equação a menos lambda 2, e como eu disse, o argumento é que os lados dessa igualdade dependem de variáveis completamente independentes, portanto isso tem que ser verdade. Igualando isso a lambda 2, vocês veem que isso aqui diz que t duas linhas é menos lambda 2t e u duas linhas é menos lambda 2u. Isso é precisamente o que está expresso aqui nessa equação. A primeira equação diz aquilo que eu disse, t duas linhas é lambda 2c2 vezes t, t duas linhas mais lambda 2c2 vezes t tem que ser igual a zero, e u duas linhas mais lambda 2u de x igual a zero. O interessante dessa equação é que são duas equações separadas, uma apenas na variável t e outra na variável x, que podem ser resolvidas independentemente. Na realidade, essas duas equações não são exatamente independentes,
porque vocês veem que a mesma constante lambda, que ainda está por ser determinada, aparece nas duas equações. Mas, de qualquer forma, essas equações que vocês já veem são muito fáceis de resolver e nós vamos agora discutir como é a solução delas. Elas são fáceis de resolver porque, no fundo, essas equações são ambas iguais à equação do oscilador harmônico, que a gente sabe resolver muito bem. Então, vamos agora atacar o problema de resolver essas equações e deixa eu começar com esta equação aqui. Como eu disse para vocês, lambda é, em princípio, até agora uma constante arbitrária. A gente não sabe nada a respeito de lambda. Mas, aos poucos, a gente vai inferir algumas coisas a respeito de que valores eles têm que assumir. Lembre-se sempre que é o mesmo lambda que comparece nas duas equações. Então, vamos analisar a primeira equação e lembrem-se que lambda é arbitrário, ela pode ser um valor nulo, não nulo, ou pode ser um valor nulo. Vamos começar analisando o que acontece com esta equação, essa primeira equação, quando lambda é igual a zero. Quando lambda é igual a zero, a equação fica simplesmente t duas linhas igual a zero. E a solução dessa equação é muito simples. Se t duas linhas igual a zero, significa que t é uma função linear do tempo. Uma função linear do tempo, portanto, é do tipo A0t mais B0, onde A0 e B0 são duas constantes que ainda estão por ser determinadas. Se por acaso lambda for diferente de zero, deixa eu retornar à equação. Se nessa equação lambda for diferente de zero, a gente também sabe resolver essa equação, porque isso aqui é equivalente a uma equação do oscilador harmônico com essa frequência que aqui está, T2, C2. E as soluções são essas que vocês veem expressas aqui. T de t é uma combinação linear de cosseno de lambda c, t, e seno de ômega ct com certas constantes a serem determinadas A1 e B1. Então, essas são a solução geral dessa primeira equação que aqui está, que envolve a variável t. Um comentário importante, assim, no caso lambda igual a zero, vejam que a equação para u, deixa eu retornar a ela, essa equação aqui, também se reduz simplesmente a u duas linhas igual a zero. Esse é um caso lambda igual a zero. Portanto, para lambda igual a zero, a solução para u é dada por essa expressão, uma constante vezes x mais c. Essa é a solução mais geral desta equação diferencial u duas linhas de x igual a zero, uma função linear de x. E aqui nós já podemos inferir algumas coisas a respeito da possibilidade de a gente ter essa solução com lambda igual a zero. Pelo seguinte, as condições de contorno que nós desejamos impor, retornando a essa expressão que aqui está, são de que a função u se anula em x igual a zero e sua derivada parcial em relação a x se anula em x igual a L. Como vocês veem, essas duas condições são, no fundo, condições nessa solução para a função u. Nós desejamos, então, impor que a função u maiúsculo se anule em x igual a zero e a sua derivada em relação a x se anule em x igual a L. Isso é importante e nós vamos ver agora aqui aonde isso nos leva. Nós sabemos que, no caso lambda igual a zero, a solução u de x é dada por essa expressão. Agora, se eu quiser impor que u de zero é igual a zero, vocês veem que isso está nos dizendo que essa função, essa constante C2 aqui tem que ser nula, certo? Somente nessa situação, essa função aqui se anula em x igual a zero. E, portanto, a função u de x assume, pela imposição dessa solução, no caso lambda igual a zero, essa forma. U de x igual a C1 vezes x. Ora, além disso, nós queremos impor a segunda condição de contorno, que diz que a derivada parcial da nossa função u se anula em L. Ora, a derivada dessa função u em relação a x é C1. Se eu quero impor que isso se anule em x igual a L, eu tenho que impor que C1 de x igual a zero, porque, evidentemente, o linha calculado em zero é zero, essa é a condição que nós queremos impor, e o linha é C1. E, então, nós concluímos dessa análise que tanto a constante C2 quanto a constante C1, ambas têm que se anular e, portanto, se lambda fosse igual a zero, isso aqui é apenas por caso de lambda igual a zero, nós concluiríamos que a função u é identicamente nula. Ora, se a função u é identicamente nula, então essa solução que nós tínhamos procurado nessa forma vai ser também uma solução identicamente nula. E isso é uma coisa de pouco interesse, é simplesmente uma solução na qual a corda está parada eternamente e não se move.
Por causa disso, a gente descarta a solução, o caso lambda igual a zero nessas equações e considera apenas o caso em que lambda é diferente de zero. Nesse caso, a gente viu que a função t de t é dada por essa expressão, ou seja, representa uma oscilação harmônica com frequência lambda c. Até agora nós não determinamos nada a respeito de lambda, nós sabemos apenas que ele preferencialmente não deve ser zero, porque o caso em que lambda é igual a zero conduz a uma solução trivial em que a corda está imóvel. Então vamos agora tratar do caso em que lambda é não nulo e a solução t de t é dada por essa expressão. Nós sabemos que a equação diferencial para u, que está escrito aqui, é essa equação, que é cuja solução a gente também conhece muito bem, essa equação do oscilador harmônico com frequência lambda. E a solução geral dessa equação, para lambda diferente de zero, está escrito aqui. U de lambda é uma combinação linear de cosseno de lambda x e seno de lambda x. Essa é a solução geral da equação para u, no caso em que lambda é não nulo, que é o único caso que resta considerar. E agora, essas constantes beta1 e beta2 são indeterminadas, lambda, por enquanto, está indeterminado, mas nós sabemos que essa fórmula geral é essa, e nós podemos agora começar a impor as condições de contorno que nós desejamos. A primeira condição, lembre-se, diz que u de zero é zero, certo? Se vocês colocam u de zero aqui, o seno de zero se anula, cosseno de zero é 1, e, portanto, essa imposição aqui significa dizer que beta1 é igual a zero. Essa é a única situação na qual esta função u de x se anula no ponto x igual a zero. Então, esse primeiro termo que aqui está, ele efetivamente não contribui em função da imposição dessa condição inicial. E, portanto, a solução que resta é esta que está escrito aqui, u de x é uma constante beta2 vezes seno de lambda x. E agora nós podemos impor a segunda condição inicial, a saber, a condição de que a função u, a sua derivada, melhor, se anula em x igual a L. Agora vejam, a derivada dessa função, a derivada desse seno é cosseno, certo? E, portanto, essa condição de que u' de zero é igual a zero significa isto que está colocado aqui. Beta 2 vezes seno lambda vezes cosseno de lambda L é igual a zero. O lambda cosseno de lambda L é a derivada da função seno de lambda x calculada em x igual a L. E nós queremos impor que isso é zero. Bom, aqui o lambda nós já vimos que é não nulo, já descartamos o caso lambda igual a zero. Beta 2 eu não posso impor como sendo zero, porque se eu impuser que beta 2 é zero, u é zero, e portanto a função u de x e t procurada também se anula. A única coisa que resta é que esta função que aqui está, cosseno de lambda L, tem que se anular. Portanto, lambda vezes L tem que ser um zero da função cosseno. E os zeros da função cosseno são todos eles dessa forma indicada aqui. Π sobre 2 mais nπ, onde n é um número inteiro. Esses são os únicos zeros da função cosseno, não há outros zeros. E, portanto, essa condição tem que ser imposta sobre a constante lambda para que nós tenhamos a condição u' de zero satisfeita no nosso problema. Então, aí que está uma coisa muito importante. Nós descobrimos que de todos os valores possíveis de lambda, e até agora nós estávamos com esse lambda indeterminado, nós só tínhamos excluído o caso lambda igual a zero. Lambda não pode ser qualquer coisa, ele tem que ser restrito a esses valores discretos, nessa forma, π sobre 2 mais nπ, n sendo um número inteiro. Percebam que eu posso escrever π sobre 2 mais nπ dessa forma simplificada, como sendo π sobre 2 vezes n sobre 2 mais 1. Esse termo aqui, π sobre 2 vezes 1, é esse aqui. E esse primeiro termo, π sobre 2 vezes 2n, é esse aqui. Nós vamos usar mais frequentemente essa segunda forma para os valores de lambda. Então, nós concluímos que a nossa solução, retornando a esta expressão, né, beta 2 seno de lambda vezes x, para essa solução, lambda só pode assumir esses valores discretos, dados por π sobre 2 vezes L, n
2n mais 1, e inserindo esses valores aqui nessa expressão, a gente obtém essa fórmula, que diz que as possíveis funções u de x que nós desejamos ter, com as quais a gente obtém uma solução da equação diferencial, e temos também satisfeitas as condições de contorno, são essas funções un, o índice n, que são essas funções, uma constante beta 2, vezes seno de π sobre 2L, n, 2n mais 1, aqui está os valores possíveis de lambda, que nós acabamos de determinar, apenas com os quais as condições de contorno são satisfeitas. Um comentário importante é o seguinte, aqui em princípio n pode ser qualquer número inteiro, no entanto existe uma restrição a mais que pode ser mencionada, que é o seguinte, é que basta tomar apenas valores de n que sejam não negativos, ou seja, n igual a 0, 1, 2, 3, etc. Os valores negativos não são diferentes dos valores positivos, no seguinte sentido, é muito fácil checar que, por exemplo, a função u de menos 1 é nada menos do que menos de u0. As duas soluções são iguais. Se vocês põem n igual a menos 1 aqui, vocês veem que fica menos 2 mais 1, que é menos 1, e, portanto, é a função menos beta 2 seno de π sobre L vezes x, isso é a função u0, com o sinal menos na frente. Analogamente, u de menos 2 é menos u de 1, e assim por diante. U de menos 3 é menos u3, u2 e etc. Ou seja, as funções com n negativo são simplesmente repetições das funções com n positivo, elas não são independentes das funções com n positivo. Portanto, basta considerar nessa expressão, que aqui está, apenas soluções nas quais n é um número que assume os valores discretos, 0, 1, 2, 3, mas os negativos não é necessário considerar porque eles se repetem. Resumindo o que nós concluímos, né, os valores possíveis de lambda são esses que aqui estão, e nós só vamos considerar novamente daqui para frente valores de n que são não negativos, 0, 1, 2, 3, etc. Esses são os valores possíveis de n. As funções un que surgem no método de separação de variáveis são essas que aí estão, e para esses valores de lambda n, as funções tn correspondentes são essas que aqui estão, com certas funções constantes a e b a serem determinadas. Vocês veem que essas expressões que aqui estão representam movimentos oscilatórios com estas frequências que estão expressas aqui, para cada um dos n's que nós quisermos. Então, cada ponto da corda, isso nós vamos discutir, vai oscilar com uma frequência dada por essa expressão para cada n. Então, juntando tudo, nós obtivemos, pelo método de separação de variáveis, estas soluções que aqui estão. O método de separação de variáveis procurava soluções da equação que fossem da forma de um produto, e satisfazendo as condições de contorno. Nós vimos que elas têm que ser necessariamente dessa forma, que aí está, para cada n, assumindo o valor o 0, 1, 2, 3, etc. Um comentário que eu faço é que essas constantes que aqui aparecem na função t também podem depender de n, nada obriga elas serem todas iguais, e eu já expresso isso aqui colocando uma dependência no índice n, nessas duas constantes que ainda estão por ser determinadas no nosso problema. As frequências ômega-n são essas frequências que surgem aqui, e que eu escrevo agora simplesmente para simplificar um pouco a fórmula. Dessa maneira, ômega-n é dado por isso que aqui está, essas são as frequências de oscilação da corda. Então, o que nós temos aqui são os chamados modos de oscilação da corda, que nós estamos considerando, uma corda que tem um extremo fixo, o outro livre. Ela descreve um movimento, cada ponto da corda descreve um movimento harmônico com essa frequência ômega-n para cada n, e o perfil da corda como função de x para cada instante de tempo é descrito por essa função seno de nπx sobre L. E essas funções, todas elas têm a característica que a gente deseja. Se a gente fazer um gráfico delas, elas se anulam em x igual a 0, está claro, né? Quando x igual a 0 o seno se anula, e depois, quando x igual a L,
elas não se anulam, mas as suas derivadas o fazem. Esse é, grosso modo, o perfil dessas funções para cada instante de tempo. Bom, nós chegamos até aqui através do método de separação de variáveis e obtivemos estas soluções que vocês aqui veem para cada n. E o que nós, a isso nós chegamos pelo método de separação de variáveis. Agora, o que nós fazemos é procurar observar que a equação diferencial, essa observação nós já fizemos antes, era uma equação linear e, portanto, para ela vale os princípios de sobreposição. Se eu tiver duas ou n infinitas soluções da equação, eu posso somá-las e obter uma nova solução. E, portanto, uma solução mais geral do nosso problema é dada por uma soma de todas aquelas soluções, uma sobreposição de todas aquelas soluções que nós tivemos anteriormente. E aí estão elas. Aqui está a dependência temporal que nós acabamos de discutir. Aqui a dependência espacial que nós acabamos de discutir. E a solução mais geral possível obtida por uma série desse tipo. Sendo que nós ainda temos por determinar as constantes AN e BN, que até agora apareceram de forma arbitrária. Elas não foram determinadas no nosso problema. Uma questão muito importante que eu já coloquei anteriormente e vou colocar novamente aqui e que, no entanto, vai ser discutida apenas na próxima aula que tivermos, é a seguinte: como é que eu sei que não há mais termos a serem colocados nessa série? Porque afinal obtive soluções particulares na forma de um produto de uma função que só depende de t, uma outra função que só depende de x. Quem me garante que não haveria outras funções mais gerais que eu poderia acrescentar a essa soma de soluções que estão aí? A resposta dessa questão é muito interessante e ela será vista na próxima aula, onde nós provaremos que essa solução que aqui está é suficiente. A equação de onda, com as condições de contorno que nós estamos considerando, para ela vale um teorema de unicidade de soluções e, portanto, se eu encontrar soluções que satisfazem as condições de contorno e as condições iniciais dadas, essa solução é a única solução possível. Isso aí nós estamos por discutir. Pois bem, se essa é a função u, né, a sua derivada parcial em relação a t, que fornece a velocidade transversal de cada ponto da corda, é dada por essa expressão, simplesmente diferenciando em relação a t cada um dos fatores. Por exemplo, esse termo aqui, quando derivado em relação a t, dá ωn vezes seno de ωt, com o sinal menos na frente, e por sua vez a derivada parcial do seno de ωt em relação a t fornece ωn vezes cosseno de ωnt. Então, essa mesma série fornece não só a função u de x e t, mas também fornece o perfil de velocidades. Isso é importante para o que segue. Porque o que segue é a imposição de condições iniciais para o nosso problema, o que nós vamos fazer já já. Antes, deixa eu só comentar que, de novo, nós temos uma situação que nós já discutimos anteriormente, a solução que nós obtivemos obtida em termos de uma série infinita. Então, há de se levar em consideração que nós temos que provar ou estabelecer a convergência da série para que ela faça sentido. No entanto, uma vez sabendo que a série converge, se eu quiser efetivamente, na prática, calcular o de x e t, eu não posso, em geral, fazer por essa série, porque isso aqui não não expressa nenhuma função conhecida em geral. No entanto, a gente pode calcular numericamente, por exemplo, truncando a série que aí está. E, além disso, há uma série de outras análises qualitativas sobre o comportamento da solução que podem ser feitas. Sobre isso, eu não vou fazer mais comentários por hora. Mas agora o que nós queremos fazer, como eu estava dizendo, é impor as condições iniciais. Nós desejamos que a corda em t igual a zero, no instante inicial, tenha um certo perfil, que é descrito por uma função u0 de x, e a sua velocidade transversal também tem um certo perfil, descrito por uma função v0 de x. Nós temos, nessas expressões que aqui estão, a função u0 de x e t, para todo 0 e todo t. Se eu puser t igual a zero, percebam que isso daqui vale 1, e isso aqui é zero. Portanto, em t igual a zero, eu teria aqui do lado esquerdo u0 de x, sendo igualado a uma soma envolvendo este termo aqui, AN, vezes seno de nπx sobre L. É isso que está expresso nessa fórmula que nós temos aqui. O zero de x vai ser dado por aquela série com AN, o mesmo AN, seno de nπx sobre L
seno de π sobre 2L, n mais 1, 2n mais 1x. E analogamente, para a função v0, nós temos uma expressão desse tipo, que aqui está, envolvendo os coeficientes bn. Percebam que isso vem desta expressão que aqui está. Se eu coloco t igual a 0 nessa expressão, este termo se anula, porque o seno se anula em t igual a 0. Este termo aqui é igual a 1. E, portanto, a série se resume a somatória de n igual a 0 até infinito, de bn ômega n, vezes esse seno que aqui está. Isso fornece, em princípio, a função v0 de x, que é essa função que aqui está. Percebam que a primeira série envolve a n e a segunda série envolve bn. A n e bn são até agora indeterminados. Ok? No entanto, a função u0 e v0 são funções dadas, são dados iniciais do problema, são as condições que a gente iniciais que a gente deseja impor à corda, posição inicial e velocidade inicial de cada ponto da corda. O que nós queremos agora fazer é algo similar ao que nós fizemos quando nós resolvemos o problema da corda vibrante com dois extremos fixados. A saber, nós queremos ver de que maneira os coeficientes AN são determinados pela função U0 e, respectivamente, como os coeficientes Bn são determinados pela função V0. Se eu souber isso, eu terei os constantes AN e Bn. Eu já vou mostrar como a gente pode fazer isso. E, com isso, a gente teria a solução completa da nossa corda vibrante, porque os coeficientes AN e Bn, só a última coisa que falta, estariam plenamente determinados. Para tratar dessa questão de determinar como as funções U0 fixam as constantes AN e as funções V0 fixam as constantes Bn, a gente faz uso de uma propriedade muito interessante das funções seno e cosseno, especificamente dessas funções que estão escritas aqui, quando n é um número entre 0 e infinito. A saber, essas funções satisfazem relações chamadas de relações de ortogonalidade, que são essas relações que estão escritas aqui. Se eu integro duas delas, percebam que aqui eu tenho uma dessas funções com o índice 2, com o índice n, aqui com o índice m. Ambos n e m são números no conjunto 0, 1, 2, 3, etc., independentes entre si. É um fato que vocês são convidados a demonstrar que estas integrais aí são muito simples. Elas valem 0 se os índices m e n forem diferentes, e se não, elas valem L sobre 2. E a gente expressa isso através dessa equação, dizendo que essas integrais, a integral, notem, é tomada em x, no intervalo 0L, que é o intervalo onde a corda existe. Essa integral vale L sobre 2 delta de Nm, onde delta de Nm é chamado delta de Kronecker, que vale 1 caso n e m sejam iguais e 0 de outra forma. Então, o fato importante é que essas integrais valem ou 0 ou 1, 1 apenas no caso L sobre 2 ou 0, e L sobre 2 apenas no caso em que n e m são iguais. Nós deixamos como exercício para vocês provarem essas relações de ortogonalidade, mas elas são muito fáceis de fazer. Para isso, vocês fazem uso simplesmente de uma relação que eu creio que seja bem conhecida, que é essa relação que aqui está, uma relação trigonométrica, que expressa o seno de A vezes seno de B. A e B são números quaisquer, em termos de cossenos da soma e da diferença de A e B. Se vocês introduzirem essa expressão nestas integrais, percebam que aqui vocês têm uma coisa assim, esse é seno de A, isso aqui é seno de B, as integrais são muito fáceis de calcular, simplesmente integrais de cossenos, e essas integrais elas são fáceis de calcular e fornecem esse resultado que vocês aí veem. Façam isso como exercício, é um exercício de grande importância. Pois bem, então agora o truque todo consiste no seguinte: a gente vai fazer um uso inteligente dessas relações ditas de ortogonalidade, a saber o seguinte: a gente volta para essas expressões que fornecem o zero de x em termos de AN e AN em termos de o zero de x. E a gente multiplica ambos os lados dessa expressão, dá
por seno de n de π sobre 2L, 2m mais 1. E integra de 0 até L. Então, a gente faz isso, que aqui está, usa essas relações de ortogonalidade e multiplica a função U0, que lembra-se é dado por essa soma de a n vezes isto que está escrito aqui, essa função. A gente multiplica ambos os dados pela seno de 2m de π sobre 2L, 2m mais 1, e integra de 0 a L. E a vantagem de fazer isso é que isto que está escrito aqui, a gente sabe que vale 0, exceto quando m é igual a n. Então, esta expressão vai ser igual a isso que está escrito aqui. Essa integral nós vimos em função da relação de ortogonalidade 2 sobre L, L sobre 2, delta de nm. Portanto, nessa soma que está aqui, que é uma soma infinita, envolvendo infinito termos em n, só vai sobreviver um termo, a saber o termo em que n é igual a m. Todos os outros são nulos em função disso aqui. Portanto, resulta dessa expressão, que essa expressão que aí está, quer dizer, resulta dessa igualdade, que essa integral complicada vai dar o coeficiente AM. E o importante é ler essa fórmula de trás para frente. Ela está nos dizendo que AM é 2 sobre L vezes esta integral. Com isso, a gente consegue fazer aquilo que nós desejávamos, que é expressar AM em termos das constantes do zero, da função U0. O zero é dado, e sabendo ela, calculando essas integrais, o que pode ser feito explicitamente, nós já vimos isso feito no caso da corda dedilhada e no caso da corda percutida, a gente determina todos os coeficientes AM da nossa solução. E procedendo de maneira análoga, nós temos para os coeficientes Bn essa mesma expressão, mas envolvendo agora a função V0. Conhecendo essa função V0, a gente tem determinados todos os coeficientes Bn. Basta repetir as mesmas contas com as mesmas relações de ortogonalidade para a função V0 de x e sua expansão em série para obter essas relações. Perceba que essas relações de ortogonalidade são muito similares àquelas da teoria de séries de Fourier, que vocês já viram, é de lá, inclusive, que essas ideias provêm. Então, retornando, nós temos já coletando os seguintes ingredientes da solução. Nós sabemos que a solução geral do problema da corda com um extremo fixo e outro solto é dada por essa série infinita. As constantes ômega-n, que são as frequências de oscilação de cada modo dessa série, que é cada termo dessa expressão, são dados por essa fórmula que aqui está, πc sobre 2L, 2n mais 1, para cada n, entre 0 e infinito. E os coeficientes AN e BN são dados em termos das condições iniciais por essas fórmulas que vocês aqui veem. Com isso, nós temos uma solução completa do problema da corda com um extremo solto, dado por essa série infinita. Como eu disse mais uma vez, a determinação dos ANs e BNs é fixada pelas condições iniciais e em calculando essas expressões, a gente pode calcular numericamente essas somas para, digamos, se a gente considerar 100, 1000 termos, isso pode ser facilmente feito com um computador, se necessário. Sumarizando, nós usamos o método de separação de variáveis, o princípio de sobreposição e relações de ortogonalidade, que nós obtivemos aqui, para obter uma solução em forma de série de equação de ondas em uma dimensão, sujeitos a condições de Dirichlet de um lado e Neumann de outro, no intervalo finito 0L, que é o comprimento da corda, assim como condições iniciais relativas à posição e velocidade. Então, mais uma vez, nós conseguimos resolver um problema usando a mesma série de ideias, equação, separação de variáveis, princípio de sobreposição e relações de ortogonalidade para fixar as constantes que surgem nesse problema. E eu digo a vocês que esse método é utilizado não só nesses problemas que nós utilizamos aqui, mas em muitos outros problemas similares. Vocês vão ver isso no eletromagnetismo, na eletrostática, até mesmo na mecânica quântica. Esses métodos que foram aqui descritos são utilizados com frequência. Até a próxima aula.